Certo. Saudade do Roberto. Professor Vila, é o seguinte, ontem o senhor esteve presente lá na audiência, pelo menos na chamada, né? Foi chamado de audiência pública para discutir o passaporte sanitário. Foram mais ou menos 3 horas e 45 minutos de audiência. O senhor passou a tarde toda lá, fez um relatório completo de tudo o que aconteceu e tudo que foi falado. Mas o que me chamou a atenção é que uma audiência pública, em tese, ela ouve as pessoas, né? Uma audiência pública. Então as pessoas ouvem e também têm o direito de falar. Qual que é? Faz um resumo pra gente rápido do que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. O que se viu ontem foi o monólogo, né? Do princípio até o fim, uma única posição, sem espaço nenhum para qualquer um da plateia se apresentar ou apresentar uma reflexão frente ao tema. Era um movimento bem claro anti-vacina, o fundo dele é uma anti-vacina. Isso pode ter algum sentido, no entanto, utilizar o espaço público para um monólogo de uma minoria, quando o vereador, alguns dias atrás, havia rejeitado e se oposto à criação de um conselho de minorias, se vê uma absoluta contradição no papel do agente público. O agente público, ao defender minorias, deve defender as minorias, todas elas, com o mesmo vigor, com a mesma força que ontem utilizou o espaço público para defender um movimento anti-vacina. Eu não fui tão corajoso. Rafael? Eu não fui tão corajoso quanto o professor, mas eu acompanhei boa parte da audiência via internet. A história toda do passaporte sanitário não foi nem falado praticamente. Só se falaram e criticaram vacinas. Primeiro que eu acho que o termo mesmo, audiência pública, foi um pouco equivocado do pessoal que organizou, né? Não deveria. Pelo menos eles poderiam ter falado uma palestra sobre vacina, né? Justamente como você falou. Porque o teor em si dessa palestra foi justamente a questão da eficiência ou não de algumas vacinas e aquela coisa, né? Que infelizmente vem acontecendo desde o início da pandemia, né? A politização das vacinas, que isso prejudica muito, né? E daí trouxe vários palestrantes, né? Eu posso dizer palestrantes porque foi realmente uma palestra e que não deram oportunidade para as pessoas falarem, né? Já que seria uma audiência pública e, ao meu ver, não foi uma audiência pública e deveriam sim corrigir o termo para que muitas pessoas foram lá, acredito, não só o professor, que quiseram falar, né? Então eu acho que realmente isso a gente que perde, né? Porque usou o espaço público para falar sobre uma situação só e principalmente trazer essa teoria da conspiração que é sobre as vacinas, né? Que até agora ainda não pararam com isso. Pamela Bussolini. Então, Paulo, eu até queria assistir porque me mandaram uma dúvida e eu também não sei responder. Queria até assistir para ver se alguém ali tinha a explicação, que é a seguinte: se as pessoas que não são vacinadas não podem, né, pegar voos, não podem voar, como que essas cepas essas novas variantes estão sendo espalhadas pelo mundo? Eu acho que tem coisas que a gente tem que discutir. Seria interessante se eles discutissem lá esse tipo de coisa, né? Não sei se discutiram isso, professor, lá, mas realmente o termo audiência pública, se foi escolhido, eu concordo com o Kim, deveria abrir o espaço para que todos falassem, né? E parece que não foi o caso. Então, realmente, se foi uma palestra ou se foi, não sei, uma explanação aí sobre, né, as vacinas, eficácia, enfim, foram infelizes na escolha do termo, né, utilizado na divulgação. Você ia ficar sem resposta, porque eles não falaram de passaporte sanitário. Não falaram nada disso. Quase nada. De todo o tempo de 3 horas e 45 minutos, eu não percebi ali 15 minutos falando sobre isso, talvez. Paulo, há uma frase que foi colocada em um dos slides, dos poucos que funcionaram, e que diz assim: a mídia não é sua amiga. E logo na sequência, uma clara ideia de manipulação global na temática vacina. Então, há uma mistura muito grande de caráter ideológico, sem fundamento técnico. Se alguém fosse assistir a palestras, todas elas, e tivesse que dar uma nota pela qualidade da apresentação, a nota seria 0. Luiz Neto. É a volta do anticristo, né, professor? Então, a bruxa tá solta, como diz o nosso colega da imprensa, Eduardo Santos. Brincadeiras à parte, Paulo, eu não acompanhei, porque nesse momento eu estava trabalhando.
Mas eu também tava. Não, sim. Eu cada também estava trabalhando. O trabalho de cada um Ah, cada um tá. tem o seu. Não, Mas, parece que não, mas no momento eu estava trabalhando, mas um colega acabou abrindo e bem na hora que ele abriu, falou o Dr. Heine Macieira, que deu entrevistas para a Jovem Pan, apresentou ali a sua opinião, sua temática. Esse debate para mim não chega em lugar nenhum, porque não muda coisa nenhuma. Tinha bastante gente assistindo, umas 400 pessoas, acho que eu vi online, né? O público que acredita... Isso no Brasil todo. No Brasil inteiro. Tinha Perfeito. pessoas de todo o Brasil. O público foi bem cativo, assim, o público que acredita nisso é bem cativo, acompanha bastante, mas é algo que foi para lugar nenhum e chegou a lugar nenhum. Porque não vai mudar muita coisa, não vai mudar a realidade do que os gestores estão apresentando, são pautadas em questões científicas, não dá pra gente ir contra a ciência em vários aspectos, quando o mundo inteiro está indo por uma linha e seguindo as determinações da Organização Mundial de Saúde. Né? Acredito que todo mundo tem o seu direito de expressar a sua opinião, lá foi exercido o direito, mesmo que não houve um contraponto, é o direito de fala dessas pessoas, mas que não muda nada. Mas houve uma afirmação extremamente preocupante, além daquela que a mídia não é sua amiga. Houve uma analogia entre o passaporte e a estrela amarela colocada no peito dos judeus. Essa situação é uma situação que a gente não pode admitir. Esse tipo de comparações são comparações absurdas, sem fundamento. Um povo judeu sofreu, o povo judeu foi exterminado. Estamos falando aí de 6 milhões de pessoas. Agora, dizer o passaporte e compará-lo com a estrela amarela é uma violação aos próprios direitos, né, com respeito à memória histórica desse povo. Eu concordo com o professor, Isso é exatamente bem isso. sério. E é a mesma coisa chamar, por exemplo, o presidente da República como genocida, né? É mais ou menos nessa toada aí. Realmente é uma questão muito complicada quando você diz que uma pessoa, rotula a pessoa de genocida, até de nazista, muitas vezes, e de forma injusta, né? Já que tantas pessoas morreram por conta disso, por conta da história aí desses 615 mil pessoas no Brasil morreram pela ineficiência da política pública do governo Bolsonaro. A estrela não pode colocar no peito, mas aí chamar uma pessoa só de eu acho que a gente podemos não confundir deve as questões. A gente não pode nem confundir várias questões, né? Por exemplo, uma coisa é o que a história nos conta, outra coisa é a realidade que o Brasil passou. Acho que o presidente não pode ser responsabilizado por todas essas mortes, porque nós temos outros gestores que foram responsáveis, e outra coisa é essa questão da audiência. Eu acho que a liberdade de expressão, ela é válida, é importante, mas a gente tem que pensar um pouquinho no outro também, né? Acredito que várias pessoas vão concordar comigo, outras não, mas isso é a democracia, a liberdade de falar o que pensa. Há um limite disso, que é a responsabilidade. Exatamente. Mas é preciso ser dizer responsável. passaporte é igual a uma estrela amarela me parece não somente um exagero, mas uma ofensa à própria história. Mas tem gente que acredita em tudo. Eu gostaria primeiro, antes de poder falar, foi o uso de um próprio público, dinheiro nosso, para fazer política. Não foi audiência pública, nem aqui nem na China, foi um comício de negacionista. Na verdade, se tivesse um senador no meio, ia virar uma CPI da pandemia. Dada tanta bobagem e coisas contra a saúde pública que foi falado. Mas eu queria, só para as pessoas entenderem o que está acontecendo, que é uma coisa orquestrada, como foi o caso da cloroquina, que hoje ninguém fala mais, né? Está aqui no Globo de hoje, a Malu Gaspar falando de um movimento coordenado com falas do presidente e atacando o porte da vacina. Então, rapidinho. Depois de um tempo se ocupando de assuntos da política, atacando o Lula, Sérgio Moro, e comemorando a aprovação do André Mendonça para o Supremo, as redes bolsonaristas voltaram a ser inundadas nesta quinta-feira, ontem, dia que houve a audiência, modo de dizer, por mentiras e conspirações contra vacinas para a Covid-19. Dessa vez, o pretexto para a onda de postagens é a nova variante do coronavírus, a Ômicron. Então, isso é um movimento coordenado, assim como todos os outros movimentos anti-vacina. Trata-se de um governo que está lutando contra a saúde da população. E só para lembrar, é uma espécie de tentar sabotar, aproveitando essa nova variante. E colocar que a variante está andando, circulando. Eu fui para Maceió recentemente. Então, se para a gente que está aqui de dentro, você não exige nada,
E não exigiam até hoje não exigem, para quem vem de fora. Então, o governo brasileiro está andando para a saúde do povo, porque quem vem de fora não tem obrigação nenhuma de trazer, de mostrar vacina, do passaporte. Não fosse isso, hoje a gente tem 5 casos confirmados no Brasil, e desses 5 foram as pessoas que procuraram a saúde, não foi o governo, não foi o aeroporto que foi lá pegar a pessoa. Então, não, você a vê. informação do primeiro caso, aquele de São Paulo, disse que ele fez sim no aeroporto o teste. Sim, mas é por conta própria. Voluntário. O governo as pessoas não voluntariamente existe uma regra. conscientes, Ele era um as pessoas vacinado. conscientes Não, dizem, não, olha, não, eu tô não, Não existe uma preocupado com triagem. os outros. Isso é verdade. Não existe uma triagem. As pessoas que chegam falam, eu quero fazer o teste. Então eles estão indo procurar. Não é uma obrigação. Senão não existe obrigação nenhuma de quem chega a testar ou Mas no nenhum tipo de aeroporto coisa. tem a estrutura para a pessoa fazer. Mas não tem obrigação como outros Mas não tem a países. triagem, aí Por que isso tá. que é fácil pegar uma pandemia. Então se a pessoa chegar e ela não quiser passar por lá, ela simplesmente vai direto pro hotel, vai direto pra onde ela quiser ir. É o direito de ir e vir. Vai, Agnaldo. Espalhar. Vai, Agnaldo. Vai, Agnaldo. Continua. Não, falando da audiência pública aí, eu acho que mesmo não sendo uma audiência pública, usou esse nome para dar essa conotação e foi, na verdade, um comício. Porém, a pessoa tem a liberdade, né? E é um vereador, a Cris Lau, está dentro da Câmara, usou o espaço público, mas faz parte da democracia. Como disse o Luiz Neto, não vai chegar a lugar nenhum, não vai fazer diferença nenhuma, mas foram colocar os seus posicionamentos, né? Mas poderia ser, sim, aberto ao diálogo essa audiência, que não foi audiência, mas cada um na sua. Tá dentro tranquilo. dentro das regras lá do Exatamente. Legislativo. Deixa eu perguntar. Dentro das regras do Legislativo, se eu vou lá e faço um agendamento para uma audiência pública, eu tenho as regras específicas para uma audiência pública, certo? Certo. Se ela não se caracteriza como audiência pública, existe algum tipo de situação que pode ser levado aí, por exemplo, para a mesa da Câmara? Só acrescentar um negócio. Se o parlamento é o parlamento a casa do povo e o lugar onde se parla, é evidente que ontem houve uma violação a esse direito. Viu, Jorge, na Câmara, o pessoal não gosta disso, fica bravo, manda mensagem xingando a gente no Twitter. No Twitter não, no Zap. Mas na Câmara estão se lixando para regras. O regimento interno hoje não está sendo obedecido, tanto em relação a essa questão da audiência, como em relação, por exemplo, ao uso, a abertura da tribuna para as pessoas falarem. Existe uma regra que ninguém está respeitando. Você só pode falar, quando você não é vereador, só pode subir na tribuna se você representar uma categoria, uma entidade. É o que está no regimento interno. Simplesmente está indo lá todo mundo, é amigo do vereador, esse vai dar voto para mim daqui a 2 anos, esse vai me ajudar, e está todo mundo abrindo a porteira lá. Sem contar esse monte de homenagem que parece que, infelizmente, a Câmara só vive disso agora. Parece que sumiram as ideias.